Hoje eu vou te trazer um método de atendimento social em 6 passos que te ajuda a não esquecer de nenhuma parte, de nenhuma etapa desse processo, que vai desde a triagem para saber se o caso deve ir para acompanhamento ou não, até o desligamento, seja por qual razão for, mas até o desligamento. Hoje tu vai ter a metodologia completa que eu criei, e sim, eu criei essa metodologia porque no SUAS a gente não tem esse passo a passo descrito em nenhum lugar, e eu, claro, atuando na ponta, assim como tu, já tive muitas dúvidas, já passei por muitas situações em que as famílias chegavam para atendimento e eu tinha que fazer do zero. É para acompanhamento ou não é? O que eu faço agora que eu vou botar a família em acompanhamento? Quais são os próximos passos? E aí tudo isso era sempre um eterno começar, recomeçar. E para não ter mais essa dúvida, eu criei um protocolo para mim, né, um método para mim, que eu pudesse fazer isso de maneira muito mais fácil, sem esquecer nada, sem ficar com dúvida, sem ficar dependendo de modelo de uma coisa ou de outra, ou seja, ter algo realmente unificado, coerente, que faça sentido, que esteja estruturado. E eu quero te entregar isso nesse vídeo. Então, se tu é técnica social, não interessa qual é a tua formação, essa é uma metodologia que eu criei para o SUAS, então mesmo eu sou assistente social, agora se tu tiver uma outra formação dentro daquelas que são preconizadas dentro do SUAS, não te preocupa que tu vai conseguir implementar também. E se tu for educadora social, também acho que vai te ajudar muito, porque hoje a gente ainda não tem um papel do educador social muito forte, né, nesse processo dos acompanhamentos, muito presente. Muitas vezes ainda é utilizado como um auxiliar, e no meu entendimento não é. Então acho muito importante que os educadores tenham essa perspectiva de tudo que acontece, desse processo mesmo metodológico estruturado, porque isso dá muito mais assertividade na hora da gente trabalhar com as famílias, e o nosso objetivo aqui é ter resultados. Então, não adianta tu fazer um ótimo atendimento, não adianta tu ter uma escrita muito boa de relatório se tu não tiver resultados lá no final. E aí aqui tu vai ver um método que está voltado para resultados. E é claro que para tu ter resultados, tu tem que ter bons atendimentos, e que para tu ter resultados, tu precisa também saber comunicar esses resultados bem, e por isso tu tem que ter uma boa escrita. Então, dentro de bons resultados, a gente tem esses outros 2 pontos que geralmente todo mundo fala e todo mundo procura. Então, tu vai ter isso hoje, tudo aqui nesse único vídeo, que é realmente para tu não ficar dependendo de procurar em vários lugares diferentes, tá? E esses 6 passos, eles são 6 passos que podem caber em qualquer uma das complexidades. Evidente que lá no acolhimento a gente não tem o processo de triagem, porque quando a família chega, ela já chega para acompanhamento. Então, vamos dizer que para o acolhimento tu vai usar 5 passos, mas se tu tiver em média complexidade ou em proteção básica, tu vai ter os 6 passos, porque o primeiro passo é o passo da triagem, né? Depois a gente tem o início desse acompanhamento, que ele é a intervenção em si, 100% aí para basicamente direcionada pelo técnico. Tem o projeto de vida, que é o primeiro momento em que a gente realmente estabelece o que a gente vai realizar, a gente vai aprofundar as demandas dessa família. Então é lá no projeto de vida. E depois a gente tem as avaliações, a construção do plano primeiro, construção do plano. E aí o plano é a escrita desse projeto de vida de uma maneira estruturada, organizada com todos os atores da rede. Aí a gente passa para avaliação e reavaliação desse nosso plano até chegar ao desligamento nas suas várias formas. Começando pela triagem. O que acontece? A gente não usa muito essa nomenclatura no SUAS, tá? Mas eu utilizo que para mim faz muito mais sentido. Porque quando chega a família para a gente fazer um atendimento, seja por demanda espontânea ou seja por uma requisição de outro órgão, a gente precisa sempre fazer exatamente isso, uma triagem. Quer dizer o seguinte, olha, aqui, quem dessas várias famílias que chegam, a gente leva para acompanhamento e quais que ficam só em atendimento. E aí, principalmente na proteção básica, essa diferença é essencial, porque a gente tem famílias que ficam aí, às vezes, 1 até 2 meses em atendimentos que não configuram acompanhamento socioassistencial, configuram apenas a modalidade de atendimento social. Então, isso faz bastante diferença, esse processo de triagem. E aí, para realizar essa triagem, eu vou aqui te dar um fluxo de como que eu faço. E, claro, eu utilizo para facilitar uma ferramenta que é um formulário
de triagem, tá? Esse formulário de triagem, ele serve para não nos deixar esquecer nenhum tópico, de levantar nenhuma demanda socioassistencial e de principalmente nos ajudar a elaborar todos os passos da triagem. Então eu quero que tu perceba que, digamos que a família não vai entrar em acompanhamento, que essa vai ser a decisão, que ela não vai entrar em acompanhamento. Todo o processo desse atendimento que não é pontual, ou seja, que ele não termina ali naquele momento do primeiro contato com a família, que ele vai ter desdobramentos, ele vai ser feito através desse processo, desse passo a passo dentro da triagem, e que ele vai estar lá no formulário de triagem para te ajudar a não esquecer e passar por todos esses passos. E quando tu termina de preencher esse formulário, tu já tem a parte escrita dele integral. Então, por mais que tu vá lá colocar na tua evolução tópicos bem específicos, fiz atendimento para família tal, encaminhei tal coisa, ali pelo formulário tu vai ter como se fosse uma síntese desse processo. Essa síntese já escrita e com todas as informações necessárias para tu anexar dentro do prontuário da família. E vamos lá, demanda espontânea. Chega, vai passar por um atendimento. E aí, naquele atendimento, tu já vai ver se é uma situação pontual que tu vai trabalhar aquela necessidade naquele momento mesmo, ou se tu vai ter desdobramentos. Tem outras questões que precisam ser desdobradas. É encaminhamento, é um estudo mais aprofundado do histórico da família, é buscar outras documentações e referências para fazer um entendimento melhor. Ou seja, tudo aquilo que não se esgota, que não se acaba naquele atendimento, a gente vai continuar dentro desse processo de triagem. Então, a gente passa para busca e análise documental, para articulação com a rede, avaliação de vulnerabilidades e complexidades para chegar na decisão de se a gente vai colocar essa família para acompanhamento ou não. Se for a requisição por outro órgão, geralmente vem já algum documento, por mais que ele seja simples, por mais que ele não nos diga nada, e muitas vezes chegam solicitações para nós através de outros órgãos que não diz absolutamente nada sobre a família. Isso acontece muito mais no CREAS, por exemplo, quantitativamente. É muito mais fácil ter essa ocorrência, isso no CREAS, do que, por exemplo, no CRAS, porque no CRAS a gente conhece mais as famílias, elas vêm mais para atendimento, né? Agora, claro, se tu tá num município de pequeno porte, é possível que vai chegar tudo para ti, né? Então, tu vai ser o CRAS e o CREAS inteiro até que se abra, então, um CREAS, né? Que se implante um CREAS na cidade. E aí, como é que é o nosso fluxo? Contato inicial com o requisitante. Muitas vezes vem, então, esse documento simples, com poucas informações. A gente precisa fazer esse contato inicial para entender melhor qual é a requisição que chega, por que essa pessoa entendeu que existe uma demanda socioassistencial ali. Fazer análise documental e busca nos nossos próprios bancos. O atendimento para a família. E aí, a avaliação técnica com decisão. Por que aqui a gente suprime a articulação em rede que no outro tem? Porque geralmente essa articulação ela já está sendo feita previamente no nosso ato de contato com o solicitante, aquela pessoa que está requisitando que a gente faça aí um atendimento para essa família. Por que essa parte da triagem ela é tão importante? Primeiro, porque ela faz uma avaliação inicial para decidir se a família ingressa ou não ingressa em acompanhamento. Então, ela te ajuda em todo o processo de tomada de decisão. Ela é uma porta de entrada qualificada. O que significa uma porta de entrada qualificada? É que ela deixa de ser no achismo, deixa de ser no improviso, deixa de ser no eu sinto, eu percebo, eu acredito, eu tô vendo, para ser algo balizado em várias informações e num processo estruturado de tomada de decisão. E dessa tomada de decisão a gente evita entradas necessárias, ou seja, aqueles casos que tu coloca em acompanhamento e depois de um mês parece que tudo se resolve, sabe? Porque muitas vezes isso acontece porque justamente tu colocou em acompanhamento uma família que não precisava ir para acompanhamento. E às vezes tu não consegue nem fazer todos os passos do acompanhamento porque não tinha necessidade. Então, gera muito mais burocracia e perda de tempo do que efetividade de resultados, vamos dizer assim, né? Dá mais nitidez para plano de intervenção, que é nosso próximo passo é fazer um plano de intervenção. Então, se tu tem uma triagem qualificada, uma porta de entrada qualificada do caso, com certeza tu vai ter um plano de intervenção muito mais fácil e muito mais assertivo e sem demorar tanto para ficar fazendo grandes elaborações, porque vai ficar meio que óbvio.
E o outro ponto é que fortalece a articulação em rede, porque tu já tem uma articulação desde o início. Então, desde o início, lá na triagem, a gente para de ficar abraçando o mundo, sabe? A gente usa aquela expressão de abraçar o mundo com as pernas, que é inviável. Por quê? Porque justamente a gente já parte desde o início de fazer essa articulação. Então, isso é um outro ponto que vale muito fazer esse processo de triagem. E aí, dentro do processo de triagem, a gente avalia também capacidade de atendimento. Então, a tomada de decisão, ela não trata só do processo de olhar para vulnerabilidades da família. Ela também reconhece algo que é interno nosso dos serviços, que é a análise do volume de atendimentos que já existe para aquele serviço em acompanhamento. E aí, nota que eu estou falando de volume do serviço, porque quando a gente fala de acompanhamento e de atendimento, a gente tem que entender que este serviço abarca tudo isso e que os atendimentos e os acompanhamentos não são dos técnicos, eles são do serviço e que o serviço tem que ter um volume dele próprio e não só da capacidade individual de cada técnico. Ainda que depois eu vou falar disso também. A análise, então, dos casos que estão em acompanhamento é um processo que vai articular o nosso volume atual, o que a gente tem para desligar e aí sim análise de viabilidade dos técnicos, mas não é capacidade individual do técnico, mas é análise temporal, ou seja, dentro do tempo das horas que existem desses técnicos para fazer esse serviço acontecer, existe viabilidade para ter mais um acompanhamento? Então isso faz parte do processo decisório e ele está dentro da triagem. Porque o acompanhamento ele não é só identificação de vulnerabilidades, vamos dizer, que precisam de um atendimento sistemático. É mais do que isso e incorpora esta parte também. E aí a ferramenta que a gente usa, então, é o formulário de triagem. Gente, eu vou aproveitar para dizer para vocês que por exemplo, esse formulário de triagem e todas as outras ferramentas que eu tô te passando aqui já existem lá no Universo Social, então é um espaço que tu pode procurar e vai ter todo o desenvolvimento desses passos aprofundado, te dando todas as ferramentas prontas para ti não precisar ficar construindo do zero. E também, se tu tem dúvida ou só em algum ponto específico, também vai ter minicursos. Esse mês eu vou estar lançando novos minicursos em que vão estar contemplados essas ferramentas e esses passos, tá? Então, se tiver dúvida, vai lá no meu site, tem aqui na descrição do vídeo para saber mais informações e, claro, vim comigo nessa jornada de qualificar o processo de atendimento social no SUAS. E aí a gente passa para o nosso segundo passo, que é iniciar de fato o acompanhamento, que é o plano de intervenção, quando a gente realiza um plano de intervenção. Percebe que a gente tem dois planos ao longo dessa metodologia. O primeiro é o de intervenção e o segundo é o de acompanhamento. Quando a gente decide pelo acompanhamento, a gente não tem subsídios suficientes para determinar como que vai ser o nosso plano de acompanhamento. Então esse é um momento que é a visão basicamente do técnico dizendo, olha, o que a gente precisa fazer inicialmente. E aí é o técnico que define isso. Algumas coisas ele compartilha com a família e outras coisas estão muito mais focadas no própria atividade técnica. E por isso que aqui é um plano de intervenção. Porque é onde a gente intervém para além daquelas costuras, daqueles combinados que a gente faz com a família. Então aqui a gente tem dentro do nosso plano de intervenção as ações prioritárias de curto prazo, ou seja, é a nossa avaliação sobre o que a gente não pode demorar para realizar. O nosso próximo passo é o projeto de vida. Só que tem coisas que a gente não pode esperar toda a construção do projeto de vida para realizar. Tem violações, muitas vezes, de direitos que estão acontecendo, ou tem dificuldades de acesso a determinadas políticas que a gente precisa viabilizar. Tem coisas que precisam ser feitas que não podem aguardar toda uma construção que é mais reflexiva, que tem o seu próprio tempo. E nisso cabe a nossa intervenção, tanto para direcionar as famílias, quanto para articular a rede e viabilizar, promover esse processo de acesso a outras políticas públicas e de garantia de direitos em outras políticas e também na nossa, obviamente. E aqui entra, por exemplo, a gente definir sobre benefícios eventuais, aqui entra a gente articular a inserção dessa família em determinados programas de transferência de renda ou não. Aqui entra, por exemplo, a gente ter que acionar outros serviços da nossa rede socioassistencial, da gente acionar serviços de outras políticas públicas, tudo entra aqui nessa parte inicial para aquelas demandas que exigem
um curto prazo de viabilização, tá? De oferta de alguma resposta para aquela demanda num tempo de curto prazo. Organização dos atendimentos. A gente vai organizar atendimentos entre 30 e 90 dias, aí depende muito dos próximos passos, de como que tu vai trabalhar esses próximos passos, tá? Mas ali entre 30 e 90 dias a gente vai estabelecer quantas vezes a gente vai atender essa família no mês. Menos de um atendimento no mês, esquece, isso não existe. Daí a gente não tá falando de acompanhamento, tá? Então, dentro do mês, quantas vezes a gente vai atender essa família? Como que vai se dar isso? E aí tem vários critérios pra gente decidir, que fala da nossa disponibilidade de tempo, que fala da necessidade da família, do tipo de vulnerabilidade, de situação de risco que a gente tem ali presente pra gente considerar. Então tem várias questões aí. E essa periodicidade vai se dar lembrando que esses primeiros momentos, eu tô botando aqui entre 30 e 90 dias, é o momento em que a gente vai realizar o projeto de vida, a gente vai construir o projeto de vida com a pessoa, né, ou com aquela família. Então, não pode ser uma coisa muito espaçada, tem que ser mais próximo, tem que ser em menos tempo, porque senão tu deixa esfriar aquele processo, e aí tu fica sempre tendo que retomar. Então, para não esfriar, tem que ser algo mais frequente. Então, entende que no nosso plano de intervenção, as primeiras abordagens com a família que ingressa em acompanhamento não pode ser muito espaçada. Ela tem que ser mais presente, a gente tem que estar muito mais presente ali. E aí, o outro ponto que a gente faz dentro do plano de intervenção é a gente preparar o passo 3, que é a gente preparar a família para construir o seu projeto de vida. E aí a gente vai utilizar neste passo, que é o início do acompanhamento, um roteiro de intervenção, que te ajuda a pensar todos esses processos, saber o que tu tem que combinar com a família, o que são ali os limites, algumas coisas que tu como técnico tem que definir, tem que poder comunicar para a família, coisas que tu não pode esquecer de fazer, entra aqui nesse roteiro de intervenção. O nosso terceiro passo é construir o projeto de vida. E aí o projeto de vida, ele vai ter 3 etapas, tá? A primeira etapa é uma preparação reflexiva, ou seja, a gente precisa construir com a família diversas reflexões que preparem ela para pensar o seu projeto de vida. Porque tu não pode chegar para uma pessoa e dizer assim, ó, quais são as tuas metas para, sei lá, vamos dizer 6 meses, tá? Quais são as tuas metas para os próximos 6 meses? Se tu perguntar isso para qualquer pessoa, assim, seco, ela vai te dizer ou coisas muito distantes que ela gostaria que acontecessem muito perto, ou ela vai te dizer que não sabe, que nunca pensou sobre isso, porque isso é muito comum acontecer para nós. Famílias disseram, nunca pensei. Por quê? Porque ela tá só vivendo hoje. Ela tá organizando de manhã o que vai acontecer de tarde e amanhã vamos de novo. Então, ela tá trabalhando no imediato. Então, tu entende que não interessa se tu tá olhando lá para longe pensando o que tu queria que acontecesse hoje, ou se tu tá só trabalhando o hoje, sem pensar no amanhã, de qualquer maneira, tu precisa ter uma preparação. Essa pessoa precisa ter uma série de reflexões que ela vai fazer e que vão direcionar ela para construir esse projeto de vida. E essas reflexões, na grande maioria das vezes, dentro do SUAS, o que os profissionais fazem, o que os técnicos fazem? Ficam pensando sobre vulnerabilidade, ficam pensando sobre os problemas, ficam pensando sobre aquilo que a família tem de mais desafiador, porque é por isso que ela vem aqui. Ela chega para nós por conta disso. Mas essa não é a nossa matéria-prima. A nossa matéria-prima não é problema. A nossa matéria-prima é potência, é força, é onde a família consegue, o que a família consegue fazer, o que aquela pessoa individualmente consegue realizar. E isso, nessa preparação reflexiva do projeto de vida, é que tu vai desenvolver toda essa reflexão que vai nos trazer esses subsídios, que eles não vêm de pronto. Se eu te perguntar o que tu tem de habilidades, tu vai ter muita dificuldade de me dizer várias das tuas habilidades que já estão constituídas, justamente porque aquilo que a gente tem mais dificuldade de dizer é o que a gente sabe. Porque geralmente o que a gente sabe é fácil. E se é fácil, nós mesmos desvalorizamos. Porque se é fácil, não deve ser uma habilidade, porque a habilidade sempre parece ser uma coisa muito super, né? Então, quando tu olha para isso, geralmente tu não consegue enxergar a habilidade. Por isso que a gente fica muito centrado na dificuldade, porque é o que a gente enxerga mais fácil. O nosso olhar, ele é treinado para enxergar isso dentro dos SUAS. Então é para isso que a gente olha. E aí a construção do projeto de vida é muito importante. Por isso que a ferramenta que a gente usa é um guia do projeto de vida, que ele vai te ajudar, porque essa etapa
de preparação reflexiva ela é indispensável. Sem ela, o teu projeto de vida nunca vai ser realmente assertivo para aquela família, de trazer benefícios reais, de qualidade de vida, de transformação dessa família para ela tanto ser mais protegida de fora para dentro, quanto protetiva dela com ela mesma, tá? Então, essa preparação reflexiva é muito importante. Depois que a gente sai dessa preparação reflexiva, a gente vai para o planejamento. E aí a gente vai converter todo o conhecimento que nós tivemos a partir desse processo, quanto o conhecimento que a própria família, o autoconhecimento da família, que ela teve ao pensar sobre coisas que muitas vezes ela nunca pensou e que a primeira vez que ela vai pensar é aqui conosco, dentro do SUAS, e a gente vai transformar tudo isso num diagnóstico participativo. Ou seja, a gente vai fazer um diagnóstico conjunto. E esse diagnóstico participativo, ele concretiza a perspectiva de criticidade da família em relação às suas vulnerabilidades. E também em relação às suas forças, às suas potências, à sua condição objetiva e subjetiva de conseguir superar aquela situação. Porque não adianta a família só ter criticidade sobre o que está acontecendo na vida dela, ela entender, realmente, isso aqui que está acontecendo aqui é uma violação de direitos, isso aqui não pode acontecer mais, tal. E ela não conseguir perceber como que ela tem capacidade de resolver aquilo. Porque se ela não se enxerga capaz de resolver, é o quê? Azar, larguei, deixa. Vou continuar do jeito que tá, porque eu não tenho essa condição, eu não consigo fazer isso. Se eu não enxergo uma luz no fim do túnel, a minha tendência é, tipo assim, não vou mexer nisso. Isso eu não tenho como resolver isso, então eu não vou mexer. Então, se tu quer que a família realmente seja participativa, ela precisa enxergar a luz no fim do túnel, ela precisa enxergar onde que tem a capacidade dentro dela de fazer aquilo. E é por isso que esse diagnóstico participativo precisa acontecer. Aí a gente tem esse diagnóstico participativo e aí parte daquilo, desse diagnóstico participativo para a família fica explícito e outras coisas não. A família não consegue, às vezes, num primeiro momento enxergar. E aí a gente vai trabalhar com aquilo que a gente conseguiu estabelecer. E aquilo que a gente não conseguiu enxergar, nós, técnicos, vamos continuar intervindo, vamos dizer assim, em segundo plano, e trabalhando em primeiro plano o projeto com a família, até que a gente consiga fazer uma nova análise do projeto de vida. E numa nova análise do projeto de vida, né, depois de passadas as outras etapas que a gente vai dizer hoje, numa reavaliação desse projeto de vida, é que a gente daqui a pouco vai conseguir trabalhar essas outras coisas que para nós ficaram nítidas, mas que para a família não. E que talvez num novo momento a gente consiga, né, fazer uma abordagem diferente, trabalhar com algumas coisas já superadas, conseguir trabalhar outros pontos, tá? E aí a gente vai então para a execução em si, que ela vai estar descrita no nosso próximo passo, que é o plano de acompanhamento, e ela vai operacionalizar o projeto de vida, ou seja, a gente vai conseguir fazer, a gente vai executar aquilo que a família quer para ela. E que a gente, enquanto profissionais do SUAS, avaliamos que é uma necessidade para garantir proteção social. E aí, dentro desse projeto de vida, olha que até agora eu não falei só de demanda socioassistencial, eu falei das necessidades da família. E as necessidades da família são de habitação, são de saúde, são de educação, são de assistência social, são de todas as outras políticas, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe que o projeto de vida, para se materializar no plano de acompanhamento, ele tem que ser intersetorial. Porque a gente não vai dar conta da demanda da saúde, a gente não vai dar conta da demanda da educação, a gente não vai dar conta da demanda de habitação. Então entende que por mais que a gente tenha uma série de programas que se comunicam de serviços e da nossa própria oferta de atenção, que se comunica com outras políticas, né, a gente não vai dar conta dessa demanda como um todo. Então aqui a gente vai escrever esse plano de maneira intersetorial. E mesmo que até aqui a gente esteja atendendo sozinhos a família, que pode ou não acontecer, depende lá da nossa triagem, do tanto que a gente articulou a rede, né, naquele processo de triagem. Quando tu vai fazer o plano, quando tu vai escrever o plano, fazer esse passo, tu vai chamar os outros atores. Porque daí a gente já tem concretamente as necessidades da família para saber quais políticas precisam estar aqui ativas nesse processo para que esse projeto de vida se viabilize para essa família. Então a gente tem aqui uma rede de proteção
que vai estar atendendo essa família. E esse é o nosso papel no SUAS, é também fazer essa articulação dessa rede. Não é só nosso, mas prioritariamente acaba sendo nosso, porque ele faz parte do nosso processo de trabalho. Então, a gente vai articular. E aí a gente vai aí nesse processo de escrita e de construção desse plano formal, junto com outros atores da rede, a gente vai começar a ver, olha, tem aqui alguns recursos que eu não tinha me dado conta, porque não tem na minha política, né? Não tem na política de assistência social, mas que o colega que está vindo de outra política tem recursos que eu não estava contabilizado, que eu não tinha contabilizado. Então, agora a gente vai contabilizar. A gente vai considerar esses recursos para viabilizar isso para a família. Então, a gente vai ajeitando, depois da gente escrever o projeto de vida, quando a gente vai escrever o plano, tem algumas modificações em relação ao recurso, algumas modificações em relação a esses atores da rede que a gente trouxe, que não estavam antes, de repente. Então, tu vai tendo aí alguns ajustes. Então, esse momento do plano é o momento de fazer ajustes nesse projeto. E depois desses ajustes, a gente faz então uma revisão desses recursos, do que a gente tem disponível e da necessidade que a gente tem de articulação com outros atores da rede, e aí a gente vai fazer atendimentos conjuntos. E aí, quando eu falei a gente não pode ficar mais de um mês sem atender, eu tô falando nós, assistência social. Então, mesmo que tu tenha outros serviços atendendo, tu não pode ficar mais de um mês sem atender essa família, tá? Mas dentro deste mês de atendimento, quando a gente faz o plano de acompanhamento, a gente revê aquelas combinações que estavam lá no momento interventivo, né? Aquelas combinações que a gente fez no nosso plano de intervenção inicial, aqui elas são revistas. E aí a gente considera os outros atores da rede. Então, eu vou fazer um atendimento no mês, né? Digamos assim, o meu atendimento vai ser uma vez no mês para tratar dessas questões, tal. Aí o fulano da outra política vai atender de tal jeito. O Beltrano da outra política vai atender de tal jeito. E aí a gente, dentro do plano, a gente coloca tudo isso. E a gente vai dizer todos os atendimentos que a família vai ter. Então, a gente vai unificar para essa família tudo o que vai acontecer na vida dela com todos os atores da rede. E aí, a gente vai fazer uma escrita conjunta desse plano. E aí, aqui eu não vou poder me alongar muito nesse ponto, mas essa escrita conjunta, ela tem duas nuances, assim. A gente pode fazer uma escrita individual e anexar, por exemplo, relatórios e informações das outras políticas, e aí cada um assina os seus próprios relatórios e nós assinamos o plano. Como também a gente pode ter um plano escrito de maneira conjunta. Eu prefiro fazer esse plano escrito conjunto, que eu acho que funciona muito melhor, tá? Como é que geralmente eu faço? Eu faço um esboço do plano, porque geralmente, né, sou eu que estou ali construindo com a família o projeto de vida, então eu tenho um aporte maior e eu consigo enxergar as demandas das outras políticas a partir desse processo de construção. E aí, ao enxergar tudo isso, eu consigo direcionar para os colegas da rede, olha, fulano, deixei aqui, geralmente eu gosto de fazer isso pelo Drive, e aí a gente tem uma construção onde todo mundo tem acesso ao documento, né? Que daí eu boto acesso lá por e-mail, e a gente consegue ver o que cada um fez de alteração no documento, e isso nos ajuda a ter muito mais transparência nessa construção, uma colaboração que, ao mesmo tempo, a gente pode ter duas pessoas mexendo no arquivo ao mesmo tempo, então, para mim, facilita muito. E aí, com isso, cada um vai escrevendo. Depois que todo mundo escreve, eu faço a revisão final do documento, porque cada um tem um estilo de escrita, e a gente não pode ter um documento em que cada coisa está escrita de um jeito. Porque a pessoa que vai ler, se é que vai ter algum agente externo, um terceiro, depois de todas essas pessoas envolvidas que vai ler, ela não vai entender. Então, a gente precisa deixar essa escrita coerente, alinhada, com uma linguagem unificada. Então, eu costumo fazer isso, que eu acho que também fica uma escrita final muito melhor. E aí, aqui, o que a gente vai usar? A gente vai usar o plano em rede, uma ferramenta de plano em rede, que é para te ajudar a lembrar de todos esses passos, saber tudo que tem que fazer, coisas que tu não pode esquecer de trabalhar com cada ator da rede. E a gente vai ter os modelos de plano. E aqui nos modelos de plano, o que acontece? Todo mundo te vende um modelo de relatório. E eu sempre falo isso, que eu sou totalmente contrária, tá? A vender modelo de relatório. Inclusive, vou ser bem séria com vocês. É uma coisa que me causa até uma certa indignação quando eu vejo gente vendendo modelo. Por quê? Porque tu entende que a gente fez toda essa construção e agora essa escrita especificamente do plano, seja o PIA lá no acolhimento ou o PAF aqui nas outras modalidades, nas outras complexidades, independente de como é esse modelo de escrita, tu entende que ele vem
a partir de toda essa construção e que só tu ter um modelo para escrever não vai te garantir esse resultado, não vai te garantir que tu não vai esquecer de nada. Olha a quantidade de ferramentas que nós utilizamos até aqui e que não são modelo de relatório. Como que tu acha que o modelo de relatório vai dar conta de tudo isso aqui que veio antes? Então, muitas vezes a gente fica insegura e a gente só quer um lugar que diga o que a gente escreve em cada caixinha, porque isso traz segurança. Encaixotar o conhecimento traz segurança pra gente na hora que a gente tá botando no papel as coisas que a gente vê com a família, que a gente percebe, que a gente analisou, que a gente aprofundou, que a gente estudou. Só que tu ter um modelo de relatório é insuficiente para isso. E por isso que eu tô te dizendo, o que eu digo, tu quer um modelo de relatório, se tu botar em qualquer inteligência artificial e pedir um modelo dizendo o que tu faz, como que tu faz, vai te dar esse modelo. Só que esse modelo não te dá o processo de trabalho. E é por isso que tu precisa de um método que te dê o processo de trabalho. E aí o modelo, ele só vai fazer sentido com tudo que tu fez até aqui. Só que ele vai ser só um modelo, e aí tu vai entender por que eu digo que é só um modelo. Então aqui a gente vai ter o plano em rede e depois os modelos, porque cada complexidade tem os seus próprios instrumentais. Então vou te dar um exemplo. Lá no acolhimento a gente vai usar o PIA. E o PIA, nós temos uma diretriz que diz como ele é feito. Então ele vai estar lá daquela maneira. Aí, por exemplo, tu tem dentro da proteção básica o plano de acompanhamento familiar. E dentro, por exemplo, ainda na proteção básica, para te ver como tem diferenças, tu tem o proteção social, o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosos, e ele também tem um outro instrumento que não diz em nenhum outro lugar, mas que tu pode usar em vários outros, tá? Mas que ele não diz em nenhum outro lugar, que é o plano de desenvolvimento do usuário, né, o PDU. Então tu vê que cada lugar tem os seus documentos próprios, seus modelos próprios. E com isso tu vai também ter os teus modelos próprios. Só que a metodologia, o método que a gente vai usar é o mesmo. Então o passo a passo que a gente utiliza é o mesmo, só que ele se formaliza a partir de um documento específico em cada lugar. Mas o processo é o mesmo, por isso que é mais importante saber o processo do que tu ter em si um modelo de relatório de como que tu vai botar em cada lugar, tá? E a gente vai para a nossa penúltima etapa, que é avaliação e reavaliação. O processo de avaliação e reavaliação, ele vem a partir de indicadores que a gente constrói com a família. Então, a gente tem indicadores que nos dizem se a gente está alcançando ou não os nossos objetivos. A gente tem uma série de descritores que vão nos ajudar a perceber. Porque quando a gente diz que a gente supera uma vulnerabilidade, é uma coisa muito imaterial. É difícil a gente conseguir formalizar isso num ato. São diversas ações, são diversas situações que se modificam que fazem com que a gente perceba que uma situação de vulnerabilidade foi superada. E por isso a gente precisa ter nesse processo de avaliação e reavaliação todos esses descritores. E aí a gente vai usar aqui uma matriz de avaliação, a nossa ferramenta é a matriz de avaliação, porque ela não só nos ajuda a olhar para esses descritores todos, como ela faz uma coisa muito importante, que é nos ajudar na tomada de decisão. Porque às vezes tu olha para tudo, tu tem vários indicadores e tu fica muito confusa. Tá, mas nessa situação o que a gente faz? Quando que a gente sai de uma complexidade para outra? Seja para fazer o referenciamento para alta complexidade, para média complexidade, quanto para a gente fazer o contra-referenciamento para média, para básica. Então, a gente saber quando sai de uma complexidade para outra é uma das grandes dificuldades dos técnicos. E isso a gente faz olhando para essa matriz de avaliação e entendendo o processo de tomada de decisão. Outra coisa aqui que a gente pode ter dentro dessa avaliação é a gente saber que tem vários desfechos para essa avaliação. E aí eu já vou entrar junto aqui para o último passo, que é o desligamento, é que dentro desses desfechos da avaliação e da reavaliação, tu pode ter uma continuidade, ou seja, a gente não muda o plano e a gente vai continuar realizando ele, talvez os tempos que a gente tinha pensado inicialmente não foram suficientes. Esse processo de avaliação e reavaliação, ele não é só uma avaliação e reavaliação de vulnerabilidades superadas ou não. Ele é um processo de avaliação sobre a nossa estratégia. Se a nossa estratégia está sendo assertiva, daqui a pouco tu vai olhar e vai dizer, olha,
o que eu tinha pensado que ia dar para fazer em um mês, já não deu para fazer em um mês. E com isso, às vezes tu não tem nenhuma mudança no plano. O plano fica o mesmo, a estratégia é a mesma, a gente considerou que não precisa alterar nada, a gente só contabilizou mal os tempos. E aí a gente vai fazer um novo percurso aí, digamos de 3 meses, que a gente vai manter aquele plano. Igual, só que por mais 3 meses. É uma continuidade. Ou então tu vai ter uma outra avaliação que vai dizer o seguinte: olha, a gente precisa fazer ajustes. A nossa estratégia não estava adequada. A gente tem que mudar a estratégia, a gente tem que mudar os objetivos que a gente vai atingir, as metas que a gente está prevendo. Então, a gente precisa fazer mudanças, a gente faz ajustes e retoma aí mais 3 meses de um novo plano, né? Um plano não integralmente novo, mas um plano ajustado, adequado. A gente tem esse ponto. E tu pode fazer referência contra referência, que é fazer isso que eu disse agora, que é subir ou descer aí dentro das complexidades e conseguir estabelecer qual desses serviços é mais assertivo para atender a situação de desproteção daquela família. E aí a gente pode ter também a superação, que seria um desligamento quando a gente identifica que está superado. As outras situações que a família traz não são situações que requerem manutenção de acompanhamento. E aí uma pergunta que eu acho muito assertiva para isso é, olhando para a situação da família hoje, depois de passado esse processo, se a família chegasse para nós com essas situações, a gente ingressaria ela em acompanhamento? E grande parte das vezes a gente diz, não, a gente não ingressaria. Mas parece que agora, porque ela já está em acompanhamento, a gente não pode suspender. Só que não é real, a família vai sim se organizar a partir de todas as aquisições que ela fez nesse processo e dar continuidade. E a gente tem uma porta de entrada que ela é permanente, que é a proteção básica. Então, se essa família identificar que ela não está conseguindo realizar algumas coisas, ela não está conseguindo viabilizar a proteção social junto com todos os serviços, nós e todas as outras políticas para sua família, ela vai voltar e vai dizer, olha, precisamos aqui de um novo suporte mais sistemático, né? A gente vai identificar isso nos outros atendimentos. Então, sim, a gente pode fazer um desligamento por superação, mas que essa superação não se diz que agora a família tá naquela propaganda de margarina de antigamente, sabe? Não, ela não tá perfeita. Só que ela não tem mais vulnerabilidades que seja a necessidade de um acompanhamento, é isso. E tu pode ter um desligamento também por desistência ou não adesão, que aí eu tenho até um vídeo que eu falo de não adesão aqui para vocês. Eu vou deixar alguns vídeos recomendados para olhar sobre esse conteúdo, para continuar vendo sobre esse conteúdo aqui na descrição. Porque a gente tem aqui na desistência e na não adesão movimentos distintos. A desistência é muitas vezes muito mais a família dizendo eu não quero esse acompanhamento, eu não quero pensar isso agora, eu não quero fazer nada com isso agora. E aí a gente vai ter que tomar decisões nessa ato de desistência, porque a gente formaliza o desligamento. Sempre. Mesmo que a gente não formalize para um terceiro, a gente formaliza dentro do prontuário. Uma família que passou por acompanhamento, ela tem que ter um desfecho dentro do seu prontuário que diga sobre esse desligamento. E aí, nesse desligamento, quando ele é por desistência, algumas vezes a gente vai ter que reportar um terceiro. Mesmo que ninguém tenha nos requisitado o acompanhamento, no momento que a gente identifica que existem ali situações de acompanhamento, se essas situações sugerem risco para algum membro dessa família, em especial aqui a gente está falando de membros dependentes, ou seja, que dependem que a família viabilize isso, aceite o acompanhamento para que essa pessoa esteja protegida, é o caso de crianças e adolescentes, é o caso de muitos idosos e também de pessoas com deficiência que sejam dependentes de membros da família. Nessas circunstâncias, a desistência talvez a gente tenha que formalizar ela para um outro órgão, para dizer, olha, nós temos aqui uma situação de desproteção, essa família não quer o acompanhamento, ou seja, nós não vamos realizar intervenções junto a essa família, porém, alguém precisa saber que existe uma desproteção ali de pessoas que requerem uma intervenção estatal, né? Então, tu vai, por exemplo, encaminhar para o Ministério Público, tu vai encaminhar para algum outro órgão aí na tua cidade, dentro dos fluxos que vocês já têm consolidados. Ou, por exemplo, no judiciário, muitas vezes já existe um processo judicial e tu vai alimentar esse processo com a tua análise, aí depende muito da situação. E tem uma outra situação que é a não adesão, ou seja, a família segue vindo nos acompanhamentos,
nos atendimentos dentro do acompanhamento, mas ela não consegue realizar as ações. E essa não adesão, ela pode ser uma não adesão que é, na verdade, uma desistência disfarçada, eu não quero isso, então eu não vou fazer nada do que a gente combinar, mas eu não quero dizer que eu não vou fazer, porque eu não quero as implicações de ter que dizer que eu não vou fazer. E pode ser uma não adesão que ela está muito mais voltada às dificuldades da família, coisas que talvez a gente não tenha percebido, que é, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho recursos para dar conta disso aqui que está me sendo solicitado, que a gente está combinando, e eu digo que sim, que eu vou fazer, mas na verdade eu não tenho recursos para fazer. E esses recursos são de toda a ordem, pode ser recursos objetivos como subjetivos, pode ser da ordem das capacidades individuais, ele pode ser da ordem mais concreta, por exemplo, falta de algum recurso financeiro, falta de recurso humano. Para fazer tal coisa eu preciso sair de casa. Para eu sair de casa eu tenho que deixar a criança com alguém. Para deixar a criança com alguém eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma rede de apoio, sabe? Então tem outras coisas que podem estar por trás dessa não adesão. Por isso que é tão importante a gente ter cuidado na hora de avaliar a questão da adesão. E eu tenho um vídeo já também que eu falo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar para vocês. E aí, então, vamos olhar aqui que a gente tem um método em 6 passos para realizar desde o processo de triagem até o processo de desligamento e que ele tem várias ferramentas que te ajudam a pensar esse processo e a realizar o processo para que realmente tu tenha resultados e que tu pare de ficar atendendo famílias que não se chegam a lugar nenhum ou que as coisas se resolvem por elas mesmas. E se tu tem essa percepção no teu trabalho, é justamente o que está te faltando, é ter esse método de acompanhamento para que tu realmente gere resultados. E gerar resultados é a gente ter famílias protegidas. Assim, de uma maneira bem simplificada e bem objetiva, resultado significa famílias protegidas. Protegidas externamente e protegidas internamente, que é o desenvolvimento da sua função protetiva. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que passar por esse método. Ele funcionou nas 3 complexidades. Eu testei ele em inúmeras famílias, em várias famílias, para te dizer aqui categoricamente e com toda a certeza de que ele funciona, de que ele traz resultados, de que ele te economiza tempo. Por mais que ele pareça ser muito profundo, e ele de fato é, ele é fácil com todas essas ferramentas, ele fica muito facilitado, ele te economiza tempo, porque tu para de te preocupar e refazer coisas. Quando a gente não tem um método estruturado, tu fica num eterno refazer. Toda hora tem alguma coisa que tu esqueceu que tu tem que voltar. E quando tu volta para uma coisa que tu esqueceu, essa coisa implica uma reflexão sobre todo o resto que tu tinha pensado antes. E aí tu já, agora eu vou ter que refazer. O que eu tinha combinado eu vou ter que recombinar. Quantas vezes tu percebe isso no teu dia a dia? Pois então, é muitas vezes a falta de um método. E aí eu quero te deixar de novo o convite para conhecer o Universo Social, que com certeza vai te dar todo esse aporte para tu fazer todo esse método, né, aplicar todo esse método de uma maneira muito facilitada. Bom, espero ter te ajudado, espero que tu consiga implementar esses passos aí nos casos que tu já está acompanhando e consiga ver esses resultados acontecerem, que vai te trazer muito mais satisfação com o trabalho, vai te trazer uma noção de sentido, de propósito para aquilo que tu está fazendo, porque é muito ruim a gente estar todo dia tendo um desgaste que ele acontece emocional, que ele acontece até fisicamente, de tudo que a gente se entrega para esse trabalho e a gente não vê resultado. Isso acaba minando muito o sentido que a gente tem com o trabalho. E eu quero que tu consiga também resgatar isso, porque não se trata só de resultado para as famílias que a gente está atendendo, mas se trata também de tu ver sentido em acordar todos os dias e ir para esse trabalho que tem tantos desafios, que é tão internamente, emocionalmente relevante e nos mobiliza tanto, precisa ter sentido para acontecer. Sabe, para tu fazer acontecer e acordar todos os dias e ir para lá. Então, é isso que eu desejo para ti. Uma rotina de trabalho leve, significativa e, claro, de muita excelência e de muito resultado. Beijão!